There's nothing we could do. I'm working on this new case. A missing scientist. Found on the edge of the villages. Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, o podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bem. Mauro Xavier? Pela segunda semana consecutiva. É verdade. A Maureen só vem porque tem microfones novos. Então, mas ela né? já estava aqui dos microfones, né? E nem tem zumbi dessa vez. Não. Ou tem? Não tem. Deixa assim. Deixa assim. Hoje a gente vai falar sobre a quarta temporada de True Detective, que virou pela primeira vez com subtítulo, né? True Detective Terra Noturna, em inglês True Detective Night Country. A série é uma antologia, né? Ela não é uma série que as temporadas seguem umas às outras, ainda que tenham ali referências, né? As outras temporadas, principalmente a primeira. Eu vi só a primeira, né? Não vi a segunda e a terceira. O Márcio viu a segunda também. Eu vi a segunda. E a Maureen viu todas, né? Eu vi todas. E revi, inclusive. Então a Maureen vai poder falar. A Maureen pode nos bastante ajudar sobre melhor, isso. porque eu vi, mas só quando estreou, faz quase 10 anos, então faz muito tempo, não revi. Ela não foi seguida assim, né? Ela não foi todos os anos, né? E também é interessante o fato de não ter assim seguido, porque a primeira foi uma ruptura, assim, uma ruptura se a gente for pensar no padrão de séries policiais e tal. Ela foi um marco e trouxe vários elementos, além de não ter uma narrativa, vamos dizer assim, linear, tem outros elementos, né? Enfim, que nas outras séries eles tentaram reproduzir com focos diferentes. Nem sempre exitosos, mas que tentaram. Isso. Enfim. Só antes da gente começar o debate propriamente, lembrando ali, né? Quem quiser seguir a gente nas redes sociais, no Instagram cpop_podcast. No YouTube é o YouTube do Correio do Povo mesmo, só lá bota um Correio do Povo, vai achar a gente. No Twitter também bota Correio do Povo, que vai achar a gente lá. E é isso, pode deixar comentários, pode deixar dicas, pode deixar críticas, por que não? Mas, enfim, manifestem-se pra gente saber aí o que vocês querem, o que vocês gostaram ou não gostaram. Certo? Agora sim. Thiago, sobe a trilha e vamos lá. Buenas, vamos lá então. Como eu disse, True Detective Terra Noturna. É estranho falar esse título em português, mas vamos lá. É a quarta temporada da série. Tem agora um novo showrunner, né? Apesar do Nick Pizzolatto estar acreditado, ele não teve tanta participação, né, Márcio? O Márcio chegou a dizer aí que ele até deu umas corneteadas. Deu né? umas corneteadas e disse que não tinha nada a ver com aquilo ali, não foi consultado. Quando eu cheguei já estava assim. Não me envolvam. Não me envolvam, não me critiquem, a culpa não é minha. Não é quando eu cheguei já estava assim, é depois que eu saí, não tem nada a ver com isso. Não pega bem esse tipo de Mas comentário, a né? segunda temporada eu acho que é dele também. É. É a partir da terceira que ele não tá. Isso. Ao contrário de outras séries que são antologias, né? Nesse caso, o True Detective é uma antologia, mas ao contrário de outras séries, aí me vem à cabeça o American Horror Story, que repetem os elencos, né? Com papéis diferentes. Aqui não. Cada temporada é um elenco diferente. Na primeira, os personagens principais eram o Matthew McConaughey e o Woody Harrelson. Na segunda eu lembro que era o Vince Vaughn. A Colin Rachel Farrell e a Rachel McAdams. Isso. E na terceira... eu não vi. eu não vou saber falar o nome dele, porque na verdade, mas é o cara daquele Moonlight, passageiro. né? Isso. Moonlight. O passageiro é ótimo. Não é passageiro. Eu sei, é um nome a gente... Alia, eu não quero Mahershala Ali. Isso, eu não quero Mahershala Ali. evitar problemas culturais. E agora, na quarta temporada, uma das grandes atrações da série é a volta da Jodie Foster às telas, né? Ela que estava aí afastada há um tempo e ainda que nesse ano tenha aparecido, na verdade, o ano passado, né? Na virada do ano aí tenha aparecido mais, porque ela também fez aquele filme, o Nihad, né? Niad, filme ruim. Mas ela tá bem no filme. Eu acho que ela é a melhor coisa. Eu até não acho filme ruim, acho filme de coach, né? Filme de coach. Mas eu acho que ela é a melhor coisa do filme. Ela tá, inclusive, indicada ao Oscar de coadjuvante.
pouca chance, né? Porque esse é uma das categorias que tem mais jogo jogado. Mas, enfim, ela volta aí no papel de uma detetive, chefe de polícia, né? A história se passa no Alasca, naquele período que durante um bom tempo é só noite, né? Não tem sol, é literalmente noite o tempo todo. Ela vive a Liz Danvers, que é a chefe de polícia ali. Acontece um crime bizarro. Crime não, acontece eles descobrem uma série de mortes bizarras numa estação de pesquisas. Os pesquisadores aparecem todos... Envolvendo, né? Porque, na verdade, eles não estão mortos dentro da... Mas eles morrem no primeiro episódio, né? Não chega a ser spoiler. É que eles morrem fora da estrutura. Pois é, exatamente. Eles aparecem mortos no gelo, todos congelados. E aí a história se desenvolve a partir disso. Tentar descobrir o que aconteceu com eles. Ela acaba tendo que se unir novamente a uma outra policial, que é a Navarro, vivida pela Kali Reis. E, enfim, e aí a história se dá em torno disso, de descobrir o mistério ou não. Assim como a primeira temporada tem alguns elementos sobrenaturais, a gente depois vai discutir se tem mais ou não do que a primeira. Mas, enfim... Tem um complemento ainda, né? Porque tudo isso acontece basicamente ali no período entre Natal e o Ano Novo. Que eu acho que tem um certo simbolismo que tu fica pensando toda aquela investigação entre o Natal e o Ano Novo. Isso. Né? Eu tenho a impressão, estava até dando uma olhada aqui para confirmar, e acabo de confirmar, é a temporada mais curta de todas, né? Todas as outras temporadas foram 8 episódios, essa foram só 6. Mas acho que ela conseguiu, nesse aspecto, ser redondinha. A gente até pode discutir se deixou dúvidas no ar ou não, mas acho que não foi por causa do tempo nesse caso, né? Mas, enfim, a gente... Obviamente, essa é uma série que tem spoilers. Então, quando a gente entrar nos spoilers propriamente, a gente vai dar um aviso. Mas vamos começar aí dizendo o que cada um achou. Então, como sempre, os convidados têm prioridade. Mauro Xavier, nossa especialista aqui em True Detective. Jura? O que achou na comparação com as demais? Como é que tu coloca ela? Gostou ou não gostou? Assim, eu gostei dela. Amei de paixão, não. Mas eu gostei, eu acho ela bem redondinha, eu acho que essa é uma parte, acho que ela tem o seu tempo de criar um ambiente, de te inserir naquele contexto que é muito particular, muito peculiar e específico, porque tem essa questão de é sempre noite, e mesmo que tu saiba que tem essa característica, tu demora, às vezes, para entender, tipo, por que tá todo mundo acordado de noite o tempo todo, as pessoas invadindo a casa uma das outras, tu nunca sabe se é 10 da manhã ou se é 10 da noite. Ainda que tem um episódio que a mulher diz assim, vocês vão me acordar a essa hora? Eu pensei assim, mas toda hora é noite. Toda hora é noite, assim, então isso quebra um pouco a própria característica do ambiente, que isso depois eu quero falar um pouco mais, que a natureza é um personagem dessa série, dessa temporada especificamente. Em comparação com as outras, como eu comentei antes, eu acho que a primeira ela é uma ruptura no modelo de se fazer. E eu gosto muito de séries policiais, assassinatos, serial killers, todos esses agregados. E tu sempre tinha um padrão assim, de narrativa, um padrão de apresentação. Tu tem várias produções que tratam, vamos dizer assim, da loucura ou da paranoia ou da obsessão, acho que talvez é o melhor termo, dos detetives nos casos. Né? Aqueles casos que eles não conseguem resolver ou aqueles casos que mexem com eles de outra maneira. A gente teve... naquele caso nem são detetives, né? Mas os Zodíacos, por exemplo, é um que me veio bem agora na cabeça do nível de loucura. Enfim... e a série faz uma outra visão, ela quebra narrativas, ela mostra outras perspectivas, ela mostra muito mais o ser humano, a pessoa por trás do investigador. Enfim, dito tudo isso, eu acho que a série ela, cumpriu com o que ela prometeu. Né? É uma série curta, 6 episódios, não são muito longos, eles... Na minha opinião, ficaram bem redondinhos. Eles apresentaram coisas, responderam coisas e não responderam outras. E tá ótimo, né? Essa coisa também de explicar tudo não é necessário. Então, eu gostei, achei assim, uma diversão.
Via os 2 primeiros episódios juntos, porque eu tinha perdido o tempo do primeiro. Depois eu vi o terceiro e o quarto juntos. Vi o quinto porque eu estava curiosa. E depois vi agora o sexto e achei muito boa. Ela entra... É inesquecível? Eu acho que não, diferente da primeira. Mas ela é uma série boa. Tu não acha que a primeira... Eu estava comentando antes com o Botou a Márcio. régua muito em cima? Não, eu vou na linha contrária. Com o tempo, as pessoas não têm uma memória nostálgica da primeira. Talvez porque a segunda e a terceira não conseguiram alcançar e nem repercutiram. O que essa até repercutiu, e acho que por causa da volta da Jodie Foster. Mas a primeira, ela é boa... Mas talvez ela não seja tão boa assim, e aí as pessoas... Sabe aquela memória meio... Não chega a ser nostalgia, porque não faz tanto tempo assim, mas é uma coisa do tipo... Cara, ela é boa, mas tipo, a régua não... É o contrário, assim, a régua não era tão alta assim. Discordo, porque eu revi as 3, não foi por causa dessa temporada, na verdade, foi porque o catálogo estava ali, e daí a gente busca lugares que a gente já esteve, talvez, não sei. Mas, enfim, assisti novamente a primeira e a segunda. A terceira, daí, não deu tempo, até porque a terceira eu acho ela relativamente mais complexa. Assim, se tu for pensar, talvez, num roteiro, a terceira ainda é melhor, porque é o policial que está com Alzheimer. Então, mexe com 2 coisas que são, vamos dizer assim, memória para te rever um crime, para te pensar um crime. E ele está cheio de armadilhas. Né? Então, tem vários aqueles momentos de ele não sabe se é verdade ou não, ele não sabe se foi exatamente aquela narrativa que aconteceu. Então, fica uma história mais complexa, assim. Dito isso, claro que o Ali é um... Marshall Ali. Não, mas eu não vou tentar Sim, falar. sim. Mas ele é ele segura a série sozinho, aquela temporada. Ele é muito bom ator, né? Ele é muito bom ator. Só que o que acontece? Eu acho que a primeira... De novo, além dela propor uma narrativa diferente, ela tem 2 atuações muito boas dos 2 atores que estão, a transformação deles visual, e ele também acompanha por um tempo maior. Então, assim, tu tem ali uma história que ela é 2 histórias numa só, e tu fica esperando o que vai acontecer no final. E o final não foi o final que todo mundo imaginava, porque às vezes são só pessoas matando pessoas. Né, com outros simbolismos, que isso eu acho que é outra discussão. Mas eu acho que por ruptura e por ter criado esse ambiente, eu acho que ela é muito boa. A segunda, eu acho ela mediana. Assim, mediana, por exemplo. Eu não sei se eu colocaria ela no mesmo patamar dessa última, porque essa última também está mais recente, acho que tem outros elementos, mas, assim, eu acho que a primeira, ela ainda é a melhor. Tá bem acima, certo. Márcio. Oi. Eu gostei da série, no geral, assim. Eu não gostei do final. Não o episódio inteiro, mas a maneira como eles encerraram tudo. Opa, vamos ter discussão depois, então. A gente vai. Como é que eu vou dizer, assim? Eu concordo um pouco com a Maureen, que qualquer temporada do True Detective vai remeter à primeira temporada. Porque foi uma temporada que, independentemente de ter se boa o suficiente ou não, que nem o Carlos comentou, ela é uma temporada que marcou. Né? E marcou não só a questão da HBO e das séries de detetives depois dela, mas também marcou a carreira do Matthew McConaughey, né? Que inclusive ganhou o Oscar, não por causa da série, mas muito em função da série, que ele faz o Dallas Cowboy lá, aquele filme. Então ele meio que reinventou... Acho que o peso era o mesmo. Ele reinventou a carreira dele de uma forma que ele não conseguiu recuperar muito depois daquilo ali. Ele é um cara que está sempre dando entrevista e tal, mas a gente não vê ele toda hora nas telas do cinema, assim. Mas foi um marco na carreira dele, assim. E aquele personagem do Rusty Cole foi um cara também que foi muito... Tem meme dele para tudo quanto é lado, né? Tu abre o Twitter, o Facebook, aparece ele falando alguma coisa, dizendo uma frase de efeito, enfim. Então é difícil tu bater toda essa expectativa. Embora essa série tenha tido mais audiência. Das 4 temporadas, essa 4ª temporada foi a que teve mais. Eu acho que ela tem algumas coisas muito boas que remetem desde o começo do True Detective, que é aquelas coisas que eu tenho um pouco de implicância com as outras séries de detetive que a gente comenta, que é tipo Mary of Easttown, aquela com a Kate Winslet,
que é aquela coisa que cada episódio tem um suspeito diferente. Assim, e a série fica o tempo todo te enganando. Né? Essa série não faz isso, né? Tipo, ela... Talvez até demais, né? Ela conta a história, né? Leva o tempo dela, mas não fica te enganando o tempo todo. Se ela te explica no final tudo que acontece, é outra discussão. Mas ela não fica te enganando o tempo todo, dizendo, ó, agora é esse cara, não, agora é esse, agora desconfia daquele. Que é uma coisa meio novelesca, assim, né? Uma coisa meio... E padrão, normalmente dessas séries mais longas, eu me lembro policiais. Está um The Undoing, aquela com o Hugh Grant, também era isso. Cara, tem uma que eu adoro que faz isso, mas faz com maestria, que é a Broadchurch. Era o que eu ia dizer. Essa eu não... Ela muito faz. boa A primeira aquela temporada é sensacional nesse sentido. Pro bem e pro mal também. Mas muito eu bem. acho que a True Detective ela teve as suas qualidades na relação de... A questão do ambiente, como a Maureen falou, a questão disso de tu não saber o horário, é um pouco isso, de tu não saber onde é que tu tá, do tempo, eles falam no final, o tempo é um círculo plano, aquela frase de efeito da primeira temporada. É um pouco também o que é essa série, porque tu não sabe muito bem onde é que tu tá, a única coisa que te referencia ali é a quantidade de dias, de noites e a data. Né, que é do pouco antes do Natal até o Ano Novo. Então é a única referência que tu tem, mas esses caras são de manhã, esses caras estão de tarde, assim como eles não têm essa referência, muito provavelmente, a gente também não tem. Talvez eles só tenham pelo relógio. E como não mostra as horas pra gente fica meio perdido também. Então isso é interessante, assim, né? A coisa extremamente inóspita, os caras presos ali. Eu gosto dessas séries em que tu fica presos na neve, no inverno, que tu não consegue sair. Tem uma finlandesa muito legal que tem, acho que não sei se na HBO ou na Netflix, que é Trapped, que também é isso, assim. É sensacional. Os caras estão presos porque não conseguem sair, porque deu uma baita nevasca e tal. E essa é um pouco esse clima. E ela também, isso remete daí ao Lost, assim, ela também te dá várias coisinhas, assim, para tu criar teorias ao longo da temporada, ao longo das 6 semanas ali. Tem vários elementos, tanto aquelas coisas que fazem ligação com a primeira temporada, com coisas próprias da série. Por exemplo, aquela música Twist and Shout toca em vários episódios, né? E daí as pessoas ficam tentando achar pistas, né? Pistas naquilo ali, relações naquilo. Então ela traz isso, né? As atuações, eu estava comentando com o Carlos, assim, a Jodie Foster não é nada excepcional, mas também faz um bom papel. Ela cumpre o papel de Jodie Foster que se espera dela, assim. O que me incomodou no final foram algumas das pontas soltas que a gente pode aqui falar, e algumas formas que eles usaram para resolver a história, que eu não vou contar agora porque a gente não está na parte dos spoilers ainda. Não me incomoda finais em aberto e nem algumas coisas não explicadas, mas quando a quantidade é um pouco maior e quando alguns elementos eles têm uma importância tão grande ao longo dos 6 episódios, aí chega no final e tu simplesmente não dá pista nenhuma, te vira, que nem a diretora disse, né? Eu não tô aqui para fazer o trabalho de casa para vocês, né? Eu tenho que deixar uma coisa para vocês tentarem descobrir. Mas tem uma coisa é tu descobrir se personagem tal sobreviveu ou não, outra coisa é tu descobrir o símbolo tal que aparece em toda a série e eles não explicam. Então, tipo... Até porque não é um jogo de tabuleiro, daqui a pouco que tu vai ali ficar procurando todas as peças e revendo 30 vezes. Pra montar a história. Isso aí, era esse o termo. Né? E também um pouco de pretensão achar que essa série também vai causar esse tipo de comoção em que as pessoas vão ficar anos e anos tentando descobrir cada elemento. Não vai acontecer. Isso acontece muitas vezes até organicamente. Não acontece. É muito mais orgânico. Assim, quando vou planejar fazer isso porque as pessoas discutem. É difícil tu acertar. Geralmente isso ocorre, né? Lost tá aí, né? Lost, Os Sopranos e várias outras séries têm, mas isso ocorre naturalmente, assim, pela qualidade da série, pela quantidade de pessoas que assistem e acabam se engajando na discussão e tal, que não é tanto o caso dessa série, assim. Então eu acho que ela fica no intermédio, assim, um momento meio intermediário, assim, né? Ela entrega o clima, ela entrega a história, ela entrega o roteiro, tu te envolve, ela explica algumas coisas, mas eu acho que as soluções para algumas dessas explicações e aquelas coisas que foram deixadas pelo caminho, assim, que não foram completadas, largaram um personagem, aí depois o personagem desaparece e não aparece mais na história, sabe? Então eu acho que teve muito disso ao longo das 6 temporadas. A Mauro disse que talvez a série se completasse nas 6, eu acho que sim, mas não sei se daqui a pouco 1 ou 2 episódios a mais para tu conseguir explicar todos esses elementos que talvez não tenha tido tempo, não tenha tenha tido desejo de interpretar, assim. No geral é isso, assim, eu acho que o que eu consigo falar sem entrar nos spoilers é um pouco isso, assim. Essa é uma série difícil de falar sem entrar, fazer uma análise mais geral sem entrar muito nos spoilers, né? Então eu vou ser breve na parte dos sem spoilers. Eu, assim, de forma geral, eu gostei também.
Nossa, Assim isso já é... Não, assim como vocês, eu não amei, mas eu gostei. Eu não acho que ela é tão abaixo da primeira. Como eu disse, eu acho que a primeira criou muita expectativa e... Eu não vou dizer que o final foi frustrante da primeira, mas se esperava uma linha e foi outra. Eu acho que essa aqui é um pouco parecido... na questão de misturar a realidade com o sobrenatural. Acho que aqui tenta até ser um pouco mais sobrenatural. Depois a gente vai discutir isso. Mas acho que ela, às vezes, ela é um tanto conservadora. Assim, a estrutura geral da série ela é bem formulaica. Assim, a estrutura de uma série policial aqui, ela tá bem repetida. Sabe, aqueles filmes policiais que tinham nos anos 80 e 90, é basicamente a mesma coisa aqui. É o Buddy Cops, né? A diferença é que são duas mulheres. mulheres. São duas mulheres. É uma diferença poder feminino grande. da série. E a gente vai falar sobre isso também. E o cenário em si, como a Maureen disse, a natureza aqui é um personagem tanto quanto, o Alasca, o frio é um personagem aqui. Mas assim, primeiro episódio tu vê que elas não se dão mais e cara, tipo, no primeiro episódio tu já saca assim, elas vão brigar 2 ou 3 episódios e depois vão se unir por um... Tem sabe? aquele trauma também, você tem um grande trauma. Sempre, cada uma tem um grande trauma. Transforma o detetive em um ser perturbado. Isso, então assim, nesse aspecto, eu não vou dizer que é um clichê, mas ela é mais do mesmo. Mas ela é... Alguém tem que fazer uma série com um detetive feliz, né? Ela é bem... o Adam Sandler deve ter feito. Enfim, ela é bem tradicional nesse sentido, assim. Gosto que ela tem clima. Desde o começo, sabe? A música da Billie Eilish se encaixa perfeitamente na cena de abertura ali, na trilha. Na abertura, propriamente. O Márcio falou ali de que tem algumas coisas de Lost. Eu concordo, mas acho que falta fandom para ser Lost, assim. Exatamente. Foi ela apostou que forçar. tipo, as pessoas iam ficar fazendo várias teorias e não, tipo, tu acaba de ver o episódio, é legal, meia hora depois acabou, sabe? O Lost não, Lost tu ia pra internet, ficava funcionando, era outro tempo, mas enfim, vamos pegar, nem vou comparar com Lost, vamos comparar com, sei lá, Game of Thrones, que é mais recente, assim, acabava e tu via as pessoas discutindo, já era uma época de redes sociais. Essa aqui tu não vê. Eu, pelo menos, não vi muita gente discutindo. Também não sei se é porque hoje tem mais streaming. A HBO não é lá o streaming mais barato. Tem várias questões assim. Em algum momento ali, nos primeiros episódios da bizarrice da morte deles, né? Eles aparecem congelados e olha, um tirou o próprio olho, outro tá com sangue no ouvido. Eles estão nus. Tem uma língua solta. Para mim remeteu um pouco à orelha do Veludo Azul, do Lynch, que em algum momento até cheguei a pensar, será que essa série vai tentar ir um pouco por Twin Peaks, assim, nas bizarrices, sabe? Tem o sobrenatural, tem o crime. Acho que não, acho que ela se mirou no David Lynch, errou. Mas não acho que mirou também, né? Aí a barra era alta, né? Mas enfim... O que mais que eu ia dizer? Acho que as atuações são boas, também não são nada demais, mas enfim, uma atuação ok da Judy Foster já é uma barra mais alta do que qualquer outra. E, enfim, é bom vê-la de volta, assim, com mais assiduidade, né? Ela não era a atriz que mais aparece aí. Acho que às vezes ela faz papéis parecidos, acho que daqui a pouco faz papéis parecidos. Mas, enfim, acho que mais que isso eu tenho que ir para os spoilers e acho que vocês também estão esperando isso. Só um detalhe, a questão do sobrenatural que a gente falou de passagem, mas que ela é um marco importante da série, assim. O sobrenatural não me incomoda, né? Não, também não, acho que é o bom, né? Eu acho que dá esse clima um pouco de terror para a série, né? Que acrescenta a tensão, né, que normalmente já tem uma série de crime, de violência e tal, mas tem uns elementos de terror que não sabe onde é que vai aparecer um fantasma, uma questão mais violenta, então isso dá um sabor a mais para a série, independentemente da forma como eles vão resolver isso depois. É uma série que tem fantasma literalmente, né? Tem espírito, tem fantasma, tem dúvida, tem violência, né? Tem língua. A gente ia falar
dessa parte depois? Não, vamos dar o nosso alerta de spoiler e aí vamos lá. Vai lá, mano, agora sem medo. Tá, pois é, então, vamos lá. Acho que tem algumas coisas que vocês falaram e que pincelaram que eu acho que agora dá para falar com mais tranquilidade. Uma delas, eu acho que é a questão delas, de curiosamente serem duas mulheres. E eu acho que isso tem várias coisas que talvez vocês assistindo não tenham percebido o quanto a própria Judy Foster no dela tenta ser a masculina para poder se impor. As duas, na verdade, elas têm um perfil muito masculino, assim, em alguns momentos nos seus relacionamentos e tal, e como elas são sempre subjugadas, né? Eu acho que esse é um ponto. E eu acho que o ponto principal, assim, que eu confesso que eu esperava, acho que talvez um pouco do trauma da primeira temporada, eu esperava que tivessem sido pessoas. Até aí, tipo assim, eu imaginei que não... Tu queria mais realidade e menos fantasma. Não, na verdade, assim, até... Não, é que tudo que a série estava mostrando... Não estava parecendo que ia ser um urso polar que entrou lá e matou eles, entendeu? Até porque tinha essa característica daquele filme que aparece bem no início da série, deles estarem em cada um num lugar diferente do lugar. Então, assim, seria muito estranho um serial killer, por exemplo, ou um monstro entrar lá e pegá-los, tirá-los daquele ambiente. Por isso que eu acho que é importante dizer que a morte não aconteceu ali dentro, porque todo lugar estava limpo. E isso, para qualquer pessoa que gosta desse tipo de coisa, é uma coisa... Aqui não foi. Tava limpo, mas tinha uma língua só. Não, a língua daí é outra ponta. Mas daí o que acontece... Né? Exato. Para mim, concordo com o teu incômodo, porque para mim também é... Por que não explicaram, né? Mas tudo bem. Daí quando tu pensa assim, foi um grupo de mulheres, cara. Tá, então explica aí pra gente. Achei do c... Explica como... Vamos lá. Elas começam a investigar, tudo mais, descobrem que... porque também tem a parte da ligação com a morte da guria lá ativista. Desculpa só interromper, a gente não falou que tem toda uma parte de que os locais estão protestando contra a mina, que tem uma mina ali... Tem todo um embate social. De poluição e tal. E daí o que acontece? Tu tem uma área, né, super restrita, que tem uma mineradora que está poluindo, e tu tem um grupo de pesquisa que é financiado por ela. Anos antes, o corpo de uma mulher ativista aparece morto, violentamente morto, inclusive, as investigações não dão em nada. E essa língua dessa mulher que, quando o corpo foi encontrado, reaparece nessa cena de crime, quando todos os pesquisadores desaparecem. Elas entram nessa jornada para descobrir coisas muito factuais, muito realistas, inclusive, né? Quer dizer, casos de corrupção para poder, né, liberar a poluição do meio ambiente e tudo mais. E daí se chega na questão de que, peraí, não tem tanto sobrenatural aí, né? E aquela virada de chave que dá no último episódio, cara, é sensacional, porque eu ainda pensei assim, talvez foram uma ou duas, né, que se rebelaram, porque as mulheres nessa sociedade, elas são sempre submissas, né? Começa numa cena que a gente não dá muita bola ali no início, quando o cara entra e quer bater na funcionária e tudo mais, só que elas estão ali, elas sabem de tudo. E, na verdade, esses homens são mortos, não por elas, eles são mortos pela natureza, diga-se de passagem, que tiram eles dali, jogam na neve e dizem... Elas tiram, né? Elas tiram eles com armas. A equipe de limpeza que limpava... A equipe de limpeza, com as suas armas, tiram eles de dentro da sua cápsula de segurança e o laboratório e colocam na neve para dizer, corram e se a natureza deixar vocês sobreviverem, voltem aqui e peguem suas roupas. Então, no caso do lugar que deve ser 30 negativos... Que deve ser 30 negativos, pequena, assim, mas elas disseram que assim, se for para ser... tipo, Santa Cruz escapar do rebaixamento no gauchão, assim, por exemplo. Pois é, então. Então eu achei que assim, cara, foi uma baita de uma resposta. E a maneira como é desvendado, a maneira como é apresentado o que aconteceu, eu também achei, porque eu acho que as coisas meio conversam. Pois é, as mulheres, enfim. Só te interromper, porque eu quero pegar nessa área, foi uma coisa que eu até estava comentando com o Carlos antes, assim. Não me incomoda a solução que eles deram. Acho que até foi interessante, acho que essa
de coisa das mulheres ali, de uma... Não só por serem mulheres, mas também de uma classe trabalhadora, Mas- tomarem para si a questão... Mas também tem um outro fator, só para eu não esquecer, porque eu queria dizer isso, não vamos esquecer que tinha tido um monte de crianças e abortos e... Sim, espontâneos por causa da poluição. Por causa da poluição. Ou as crianças nasciam natimortas, enfim, vários casos de câncer também. Só que a questão, para mim, que me pegou nessa parte, em nenhum momento eles dão um indicativo de que isso vai acontecer. Meio que foi uma solução brotada do nada no último episódio, assim, sabe? Tipo, não tem ali aparecer as pessoas da limpeza, eventualmente limpando, e daí, tu não percebeu que as pessoas estão ali, mas elas estão ali. Não tem nada. Simplesmente elas surgem no final como as responsáveis pela morte dos caras, assim. E eu acho que isso ocorre não só, né, em outros momentos da série, assim. Quando tem um personagem que o filho do detetive chega um momento, o filho do detetive, ele é filho de um policial lá, que o policial é meio corrupto, meio ou totalmente corrupto, né? E ele não, é um cara meio CDF, cumpre as ordens da Jodie Foster, que é a chefe dele e tal. Chega um momento que ele tem que escolher entre ele e ela. E ele escolhe matar o cara com um E tiro ele na não cabeça. é um cara que tem um mau relacionamento com o Não, pai, né? não é um pai. Não, e ele mata o pai. É um pai do ano, vamos Exato. combinar. Mas ele mata o pai. Exatamente. O cara não é um Exatamente. pai do ano, mas né, não é um pai abusivo, né? Um cara que batia, inclusive salvou ele uma época quando Sim. ele era criança, caiu no gelo e tal. E ele simplesmente mata o cara. É uma escolha muito rápida e muito fácil. Assim. E mais do que nenhum isso, fica tudo bem. enfim, então, essas coisas, e isso das mulheres também terem assumido esse ar de vingança, se todos aqueles protestos que ocorrem ao longo da série por causa das questões ambientais fossem só de personagens femininos, eu acho que ficaria mais evidente. Mas como era toda a comunidade ali, e tipo, chega no final, ela simplesmente... As mulheres que limpam ali resolvem vingar uma mulher que, em tese, tem relação com elas, mas não é exatamente uma pessoa do meio dela. Tipo, Tá, mas daí eu acho Fica que entra meio- um pouco da questão da batida da mulher com mulher. não, ok, acho que até... Porque como eu essa falei, a tim- solução eu não acho É. ruim. O problema é como ela foi apresentada, sabe? Eu acho que poderia ter sido costurada melhor ao longo da série. Essa me pareceu muito fortuito, assim, no final. Pra justificar exatamente Me surpreendeu. isso, entendeu? Me surpreendeu. Tipo assim, eu não tinha imaginado. Eu tinha imaginado outras coisas, mas não tinha. Com certeza não tinha imaginado que era o espírito dela. Ponto. Né? Aí a gente até pode entrar nessa questão sobrenatural. Mas eu acho que assim, tinha alguns indícios depois que elas terminam de falar, que tu fica assim, sei lá, mas, cara, são os filhos das mulheres que estão morrendo, entendeu? São as mães que estão tendo gestação, essas crianças estão nascendo e elas estão morrendo. Tem uma pegada, eu acho, feminina de natureza, que talvez a gente pode, não sei, mas assim, eu acho que tem essa pegada um pouco Mas aí eu da acho mulher, a natureza. É uma vinga. Pois é aí que eu acho que as coisas se misturam um pouco, assim, talvez seja falha de compreensão da minha parte. Pode ser. Ou pode ser que tenha ficado meio confuso. Porque, assim, então, e eu acho que até faz mais sentido, a vingança delas não foi pela morte da personagem, foi sim pelo fato de que, através da morte dessa personagem, elas chegaram às conclusões que aquela mesma personagem resolveram se vingar dos caras, não somente por ter matado a mulher, que ok, só que não me parece, tu tem que fazer muita... Tem que ter mais molho. Tu tem que ter muita... Tu tem que fazer essa interpretação, entendeu? E quando tu tem que fazer uma interpretação no final, eu não me importo ali que tu... a Navarro tá viva ou morta no final. Cada um vai ser... E eu acho que isso não faz diferença pro resto da série. Mas quando tu costura uma série com várias mortes e vários elementos de mistério ao longo de todo o tempo, e daí tu dá uma solução em que deixa tanta brecha para eu vou ter que fazer esse gancho de que elas fizeram isso, daí elas se indignaram, daí elas se reuniram, mataram o cara, sabe? Não sei, acho que fica... A justificativa demais, entendeu? para o ato delas é compreensível, não é... Banal. Você dizer, não, mais do que isso. A gente não vai... nunca dá para defender a Não, morte ou o compreensível. assassinato. Como, É a maneira como eles tu levaram entende, elas, nos mostraram tu entende. elas A chegando nessa questão conclusão que é problema pra mim. Mas aí que tá, o que pega pra mim. Eu gostei na hora, achei legal, tipo assim, realmente, uma solução que eu não tinha pensado. Mas passa um tempo e eu começo a pensar assim, cara, querendo ou não, essa série é um whodunit. Tipo, quem é que fez? E para uma série dessas funcionar mesmo, pra mim, eu gosto quando... Vou pegar o exemplo do Sexto Sentido, tá? O Sexto Sentido é um filme de terror, é outra coisa, tá? Só pra dar o Mas essa é exemplo uma das série de pistas. terror, eu acho que cabe ali uma Não, comparação. mas que eu digo assim, era um filme
que se tu rever ele, tu para e pensa assim, cara, Tava ali. ele me deu pistas o tempo todo e é legal. Não é tu perceber que foi feito de bobo. Spoiler mas sem sentido. é tu perceber que, cara, tava ali. Tava tudo ali o tempo todo. Essa série não tá ali em tempo nenhum. Essa é a minha incomodação. Porque é uma série, como eu falei, assim, diferente daquelas séries que dão um suspeito, essa aí não faz ela não isso. dá. Ela é uma é série mais que, vai que te isso. explicando, sabe? Ela Eu me senti traído. Exatamente. É um jogo sujo, sabe? É um jogo sujo da produção. Ela me lembrou, e aí sim, eu vou pegar um filme que eu nem gosto muito, que me incomodou no mesmo sentido, que é aquele A Vila. Do Shyamalan. Também do Sexto Sentido, tá? Do mesmo diretor do Sexto Sentido. Que é... Tem todo um... Olha, spoiler. Tem todo um mistério. Esse aí é melhor dar spoiler que a revista As pessoas perderem tempo vendo. Mas, enfim, ele te cria todo um clima lá de uma sociedade... não chega a ser medieval. mas, enfim, uma antiga e tudo mais... E aí tu fica... Os elementos que tu tem pra tentar adivinhar são aqueles ali, quando no final não tem nada disso. É só uns malucos vivendo no meio de uma floresta, sabe? A personagem que acaba sendo a personagem chave para se descobrir tudo, que tu tem que ser muito rápido para ver que na digital dela tem um dedo menor, que uma pista que foi dada no primeiro episódio, ela aparece no primeiro episódio e depois nunca mais. Ela aparece, sim. No primeiro episódio. Não, ela não aparece só no primeiro episódio. Ela Ela aparece também aparece no terceiro como coadjuvante, quando eles estão na lavanderia. Mas assim, sem participação nenhuma. Sem participação nenhuma. Ah, sim. Então, assim, ele te leva pro sobrenatural e aí tu fica na dúvida o tempo todo, do sobrenatural ou do racional. E assim, lá pelas tantas, no 4º ou 5º episódio, tem uma pseudo-solução broxante que tu não sabe ali se é só uma desculpa da polícia ou não. Não, na verdade eles morreram por causa de uma nevasca. Aí tu pensa assim, putz, cara, vai ser o racional, mas tipo, esse racional... Não, é outro racional. Eu acho que eu gostaria mais dessa série se ela tivesse a solução que ela teve, mas ela tivesse me dado pelo menos algumas pistas ao longo do caminho. E, para completar da minha parte, tem uma coisa que não me incomodou, mas me deixou um pouco desconfortável às vezes, depois pensando um pouco mais, que é... não é que ela levanta uma bandeira, mas enfim, ela é um pouco justiceira. Do tipo assim, existe a lei, mas se eu acho que está errado, eu vou fazer a minha lei e pronto. Tem 2 casos, os 2 casos delas. Eu nem entro no caso das mulheres ali, tá? Eu vou falar dos 2 casos das 2 policiais. Elas têm um trauma dividido entre elas, que é um assassino anterior, em que elas tinham que prender o cara, mas a Navarro... Não, eu vou matar o cara. Tipo, não, ela é uma policial. O dever da policial não é decidir se o cara tem que morrer ou não, é prender o cara. Ela foi e matou o cara. Aí no final, no último episódio, o que acontece? Basicamente a mesma coisa. Ela tinha que interrogar o cara para tirar a confissão dele e tudo mais. Eu nem vou entrar no aspecto da tortura ali e tudo mais. Eu vou só entrar no aspecto final. Mais uma vez, elas fizeram a justiça que elas achavam que tinham que fazer. E aí me incomoda ainda mais em tempos atuais essa história de eu vou fazer a justiça que eu acho que eu tenho que fazer. Então, assim, me incomodou um pouco. Não é algo que vai estragar a experiência nem nada, assim, mas só como mensagem ali, nem tão subliminar assim, a mensagem por baixo ali... me pegou um pouco. Assim. Só para dar o contexto, no primeiro caso é um caso de violência doméstica ali, que o cara bate na mulher repetidas vezes e elas alertam várias vezes que aquilo ali vai terminar num crime, mas acabam não tendo a autorização para prender o cara e o cara mata a mulher. Né? E não só mata a mulher, como fica debochando quando elas entram ali. Né? Então, elas... acabam a vítima matando o cara. Na segunda, não ficou claro pra mim que ela levou o cara ali pra fora, embora dê a entender, né? Eles aparecem ali, que na verdade... como tudo nessa série, tudo quem tem que interpretar o que aconteceu. Mas pode o cara, que em algum momento ele disse pra ela que queria se matar, né? Acho que faz... E daí ele foi ali pra fora. Então, tipo, mas de novo, ele não sabe. Ele era um cara que tava preso pra ser levado. E aí, daqui a pouco, ele aparece muita coisa...
deixando a margem para nossa interpretação no último episódio. É muita coisa. Não é um outro elemento, eu acho que ok. Mas aí eu achei que é muito... Por isso que eu disse assim, eu gostei da série, mas o último episódio, embora não seja um episódio ruim, ele é tenso, ele tem momentos de confronto e de... sei lá, propriamente tensão, de terror, em alguns momentos. Mas ele não responde. Talvez vocês não tivessem colocado tantas perguntas ao longo da série. E eu acho que o Márcio falou um pouco isso antes. Tem muito o que mais me incomodou foi a espiral. Tem muito personagem que tu acha que vai ser importante e não é, e aí tu fica assim, por quê? Então, sabe? O outro cientista lá, sabe? Se no final das contas foram elas que mataram ele. Elas não mataram eles, né? Elas jogaram para a natureza decidir o que faria com eles. Então, por que o outro cientista teve as mesmas características de ataque que eles, cara? O Otis, aquele. Sabe? Aconteceu o mesmo caso. Por que aconteceu o mesmo caso com aquele cara? Sabe? É muita ponta. Haja interpretação. Assim, o último episódio dessa série é um livro em preto e branco para tu desenhar, né? Tu desenha como tu quiser. Se fosse de repente, daqui a pouco a gente vai ter uma outra antologia dessas e que vai fechar algumas dessas pontas, já que como outra coisa que a gente tocou en passant, assim, né? Mas não falou muito detidamente, que é a questão dos links com a primeira temporada, em que eles fazem várias referências, não só referências de personagem, mas de falas e de elementos. A Maureen pode falar um pouco melhor, porque assistiu recentemente essa primeira temporada. Eu assisti, algumas coisas eu me lembrava, tipo o Rei Amarelo, mas outras eu não me lembrava. Diz que o símbolo aparece nas duas, né? Só que quando tu não fecha essas portas, assim, tu não tem a perspectiva de que vai ter uma outra temporada para responder essas perguntas, tu só fica meio órfão das respostas, assim, né? Tu fica ali, o que é... Eu fiquei... A espiral, inclusive na casca de laranja. E lá pelas o espiral, será que é o tempo? Que é círculo? E uma das mulheres ali da comunidade diz, não, isso é anterior ao tema, isso é anterior à própria Alaska, a própria cidade. Então tem muito elemento... Talvez tenha um prequel, né? Podia ter Pré-True Detectives. Vai ter como é que é o episódio do Lost, quando eles explicam lá a origem de tudo, não é o Ad Eternum, mas enfim, tinha que ter um Ad Eternum da espiral, né? Eu acho que eventualmente a ideia talvez seja fazer, talvez não seja essa pessoa, talvez seja uma outra, de recuperar essas pontas soltas e daí tu conseguir fechar um pouco dessas histórias, talvez dentro do conjunto, no final, tu consiga entender todo o processo e tudo isso acaba fazendo sentido. Mas agora, quando a gente está vendo tudo muito separado e como tu falou, assim, tipo, de anos, assim, né? Não sabe se a próxima temporada vai vir, sei lá, 2030. Não é uma... Podia fazer uma Taylor Swiftização da True Detective e a gente já ter no semestre que vem, assim. Cuidado. Semana que vem já ter outra temporada. Swift. Não, aqui não tem tantos fãs da Taylor Swift. A Maureen não é... Então é um Cuidado pouco isso, ao assim. Falar que a Maureen não é fã da Taylor Swift, vai pegar fã da Taylor Swift, o fã-clube da Taylor Swift vai pegar a Maureen. Mas é isso, assim, eu acho que a gente precisava de um fechamento, assim, de algumas dessas questões. Teve. Talvez não de todos, né? Mas de algumas dessas questões, e algumas coisas teriam que ficar, para mim, um pouco melhor esclarecidas, assim. Como tu disse, se fosse um David Lynch, que muitas coisas do David Lynch tu fica perdido, não sabe o que é, mas daí... Mas é uma parada mais onírica, outra história. É uma outra questão, assim. Maureen defende, Maureen. A gente tá falando eu tô, na verdade, processando, porque eu acho que tem muitas camadas e eu acho que tem coisas que eu não posso falar, porque senão eu acho que eu posso ser presa, assim. Mas... fazer justiça com as próprias Então, eu acho que essa parte, ela é bem delicada, assim, bem delicada ali no contexto, porque eu acho que, assim, tem um recorte de tempo, mas é que, assim, essas séries criminais, elas têm um grave problema, que é qual? Tu quer saber quem matou, ou tu quer saber como que o crime aconteceu, ou tu quer saber por que o crime aconteceu. Tu estava falando da série da Kate Winslet, é a mesma coisa. Tu fica tão focado em quem cometeu o crime que tu não consegue ver os pedacinhos que estão ali o tempo todo te dizendo que, olha, quem realmente matou está do outro lado. E eu acho que ela faz isso com algumas narrativas. E eu acho que, assim, a gente pode entender... Eu quero só ter cuidado nas palavras que eu vou usar. A gente pode entender, no momento que elas entram lá e tiram aqueles homens lá de dentro, como a justiça com as próprias mãos.
ou tu pode também entender como um processo de expulsão depois de uma invasão. Né? Porque tu tem todo um território que existe muito além, e se a gente for pegar as próprias histórias mais fundas, assim, tipo, de séculos antes, que eu acho que é um pouco disso que eles falam, quem eram, não é índios, enfim, também não quero assassinar outra... né? Mas assim, existiam povos originários, vamos dizer, povos originários lá, que foram sendo devastados e que foram sendo aniquilados e que estão sendo aniquilados. Essa é uma questão que eu acho que ela passa de fundo na série inteira, porque tá acontecendo protesto, mas tá acontecendo protesto e aquilo ali tá atrapalhando a vida da policial. Entendeu? Tipo assim, a filha... Da indústria ali, no caso. Isso, a filha tá querendo fazer protesto e isso tá prejudicando ela de investigar. Ou ela começa a investigar e cai na sala do chefe da mineradora, que vai lá e mente para ela e diz, vamos chamar os nossos advogados e vamos usar o delegado lá, que é o futuro prefeito da cidade, e vamos te calar, assim como eles tiveram comprado. Então, eu acho que assim, tu olhar o gesto delas como apenas um gesto de vingança, é como se tu é como se elas estivessem no mesmo patamar. Como se os dois grupos estivessem no mesmo patamar e eles estivessem... Mas o meu ponto não é condenar elas. Não, eu sei que não é condenar. Elas eu entendo mais. Assim, a população ali querer fazer justiça, a gente pode discutir isso, é uma discussão muito mais ampla, mas a gente pode discutir. O que para mim pega mais é as policiais. Tipo, a população ali querer fazer justiça é uma coisa. Agora, as policiais de quem tu mais tem que cobrar, que tem que seguir a lei, querer fazer justiça é que me pegou mais. E daí tu entra na parte de que é o seguinte, isso gera um trauma e isso perpetua, né? Quer dizer, tu tem outros contextos, aí a gente vai dizer assim, cadê o policial feliz? Né? Cadê o policial feliz que, tipo, todo dia vai lá... E também não é essa... Eu tenho um pouco de receio de entrar nessa discussão. E a outra parte, só para terminar, assim, a questão do sobrenatural. Me pegou uma coisa... que tem uma parte ali que o cara fala que eles estavam mudando os índices de poluição e que aqueles índices... Exato, e que aqueles índices geravam uma formação e tudo mais, geravam outras sequelas. Eu não sei até que ponto não existia o sobrenatural não é uma alucinação da poluição do meio ambiente. É uma interpretação, acho que pode ser. Que, enfim, assim, tipo, o nível de poluição que eles estavam vivendo tão elevado, tu vê... Porque, na verdade, assim... E o urso? Eu quero saber a história do urso, gente. A questão, só para explicar para quem não viu a série, não quer ver e daí quer se fiar apenas no nosso podcast aqui, eles aumentavam a poluição, no caso, não só avalizavam a poluição da mineradora, mas incentivavam eles a poluir mais, porque isso permitia que eles conseguissem chegar num extrato que eles precisavam lá, para arrancar um elemento de um DNA que, em tese, seria usado para salvar o mundo, curar doenças e tal. Então, seria essa justificativa deles, assim, para fazer o que eles faziam, porque seria em prol do bem maior, assim. Então, estariam sacrificando aquela comunidade para salvar o mundo inteiro, assim. Mas isso mesmo, eu acho que a partir do momento em que eles disseram o que eu fiquei pensando, cara, que trama desperdiçada. Tipo, qual era esse elemento que ia ser o salvador de todas as doenças? Ou eu pensei que meia dúzia de cientistas perdidos no meio do Alasca acharam sozinhos. Sabe? Né? Ali eu lembrei um pouco do... Como é que é o Enigma do Outro Mundo, né? Sabe? Me lembrou um pouco isso no começo. Acho que até eles talvez tenha um pouco de referência, assim. Entre os DVDs que eles têm lá guardados, aparece, né? O The Thing. Cara, que trama boa que foi desperdiçada, assim, tipo, só citada, a gente achou sei lá, não é uma bactéria, mas tipo assim... DNA mágico. A gente achou um DNA mágico que vai salvar, que vai ser o DNA que vai salvar todas as doenças do mundo. Santo grau da ciência, né? E tipo, e ficou por aí mesmo. Só 6 cientistas em Salau sabem disso e agora eles morreram e toda a humanidade vai morrer, porque ninguém mais sabe da porra do DNA mágico. DNA mágico. Sabe? Mas enfim, não sei se vocês têm mais alguma consideração ou se vamos para as notinhas já. Vamos para as notinhas. Maureen Xavier, provavelmente vai ser a nota mais alta aqui, então comece. Quantas espirais você dá para True Detective 4. Terra Noturna? 4. Márcio Gomes.
Eu dei 3,5, não fui tão abaixo que nem a Mauro. Assim, Eu também fui de 3,5. Tá numa média legal. Não, é uma série acima acima legal. da A série, média. por mais que a gente pareça que tenha dado pau, É uma eu série gostei. acima da média, no normal que a gente costuma assistir, assim, especialmente séries aquelas de detetive do Netflix. Mas o que a gente reclama tanto é que ela poderia ser bem melhor. Assim, se tivesse resolvido alguns problemas, eu acho que ela poderia ter O sido uma Márcio série falou mais bastante marcante. aqui do Mare of Easttown. Eu gostei mais do Mare of Easttown. Mas enfim. Falando nisso, vamos pro bloco de dicas. Essa semana, como a gente vai ter 2 programas, vamos poupar nossas dicas, né, Márcio? Então vamos lá, dicas da semana. Dicas da semana. Mas eu tô com um monte de coisa estocada aqui, Carlos Correia. Márcio, que tá cheio de dicas estocadas, vai começar então dessa vez. Então tá, a primeira dica eu tô tentando achar, porque eu acho que faz tanto tempo que eu vi, que foi do mês passado e eu ainda não dei de dica aqui. Bom, eu não achei aqui, mas eu me lembro. Uma é um documentário que tem na Netflix, A Ilha Alien. É um documentário chileno sobre uma história em que, na verdade, comentei com o Carmelito, que é o nosso especialista em ufologia aqui, ele disse que essa história já é conhecida. Já foi abduzido, inclusive? Em que existiria uma ilha no Chile, em que teria uma comunidade de alienígenas, e que as pessoas iam lá e se curariam de doenças, e seriam abduzidas, enfim. E é uma ilha que ninguém muito bem sabe onde fica, então essa é a lenda por trás da ilha. Então esse documentário conta um pouco essa história, como essa história surgiu. O legal do documentário é que ele é todo em clima de filme B, dos anos 60, então é toda aquela tonalidade preta e branca mais diferente assim. Granuladas, exatamente assim. Ele começa meio arrastado porque ele não tem muita imagem de arquivo, então ele se apoia muito em documentários e as pessoas da época reproduzindo as conversas que tiveram por rádio amador com essa galera da ilha, assim. Só que à medida que a história avança, obviamente tu vai descobrindo que a história da ilha não é bem assim, tem todo um fundo político com a implementação do regime do Pinochet ali, que dá todo um outro peso para a história, assim. Então, é um documentário muito legal, assim, ele é meio, como eu disse, ele não é longo, mas ele é um pouquinho arrastado no começo, mas se as pessoas segurarem toda aquela primeira parte que as pessoas estão falando para o rádio amador e contando a história, depois ele acaba valendo a pena, ele acaba sendo justificado. A outra dica daí é um documentário musical, 2 documentários hoje aqui, que é sobre o Wilco, uma banda indie, folk, rock, enfim, dos Estados Unidos, de Chicago. O nome dele é I Am Trying to Break Your Heart, a filme About o Wilco. Ele é um filme já antigo, de 2002. Ele está disponível no YouTube. Eu achei ele, fazia tempo que eu queria ver, não achava, e achei ele há pouco tempo na íntegra no YouTube, com legenda e tudo. E o mais curioso dessa história é que ele conta a história de um disco do Wilco, que na verdade é o disco mais famoso do Wilco, que é o Yankee Hotel Foxtrot. E eles gravaram esse disco, receberam um adiantamento da gravadora, que era uma subsidiária da Warner, gravaram o disco e a gravadora ouviu e não quis lançar. Vocês têm que regravar esse disco porque não ficou tão comercial quanto a gente esperava. Eles se recusam e são demitidos da gravadora. Eles ficam 1 ano com esse disco na mão, fazendo shows e tentando achar uma outra gravadora para poder lançar o disco. Eles acabam até lançando numa página na internet. E daí eles acabam encontrando uma outra gravadora, a gravadora paga eles pelo disco, eles acabam lançando, o disco acaba fazendo sucesso e tal. A curiosidade da história, por isso que essa história é tão interessante, é que essa também era uma subsidiária da Warner. Então a Warner pagou 2 vezes para a banda fazer o mesmo disco. Que bom para a banda, né? Então essa história divertida que é contada nessa história do Wilco que tem ali no YouTube. Então essas 2 dicas de documentário, de filmes, eu deixo para o nosso próximo programa, que a gente vai falar de filmes. Maureen Xavier. Pois é, então, eu fiquei me coçando aqui para entrar no ritmo de justiceiros, mas eu vou me conter. Na verdade, assim, eu vou dar dar uma dica que é meia dica, porque, na verdade, um comentário, mas meu departamento jurídico inconsciente diz, nem ouse. Basicamente isso, então, mas voltando aqui. Eu vou dar uma meia dica, porque, na verdade, eu assisti 5 dos 10 episódios da primeira temporada, porque os últimos dias andam sendo... Enfim, mas ela era daquelas séries que estava na minha lista. Não são nada perto dos próximos. Vai lá. Difícil, assim. Tá, beleza, voltando. Essa série estava na minha lista há muito tempo, ela é de 2018.
E o que aconteceu? Aconteceu que o primeiro episódio eu meio que sem graça. E por algum motivo que eu também não entendo direito, eu vou lá e dou uma segunda chance, né? Por que não? Se chama O Terror, ela tá na Amazon, ela tá com uma avaliação muito boa nesses indicadores aí, tá com 8. E daí o resumo dela, porque eu acho que o resumo é melhor do que eu tentar resumir, é baseado em fatos, enfim. Centra-se numa perigosa viagem ao Ártico pela Marinha Real Britânica. Uma história extremamente de sobrevivência numa paisagem totalmente implacável, com os medos da tripulação exacerbados por uma ameaça desconhecida. Ela, sim, eu acho que ela entra numa questão de terror suspense. Pelos 5 episódios que eu assisti, dá para dar uma conotação de o quê? 2 navios que vão para o Ártico, ficam presos no meio de uma nevasca, e daí vocês podem imaginar um monte de homens juntos, com várias hierarquias, sem uma perspectiva de sobrevivência, né? Esse é basicamente o primeiro episódio. Eles saem dali para tentar buscar, né? Tentar achar a terra firme e tal. E é gelo, né? Então é essa paisagem que a gente viu um pouco na série que a gente estava falando, do gelo para tudo que é lado, do clima, né, pesado. Mas ali, sim, existe uma figura, existe uma força que nos 5 episódios ela ainda não apareceu propriamente dito, mas que mata, né, as pessoas. E tem também um pano de fundo, que eu acho que essa é uma parte muito interessante, que são as brigas de poder dentro deles, né? É os diretor, é o chefe do navio tal brigando com o outro. Enfim, tem 2 temporadas, eu estou na metade da primeira e eu estou gostando bastante. Carlos? Vamos lá, eu ia dar uma dica de um joguinho aqui, mas vou guardar também. Eu vou dar como dica, então, um dos filmes que está indicado ao Oscar, que é o Zona de Interesse. Ele não é o filme mais agradável de ser visto, até pelo tema, né? Que, de novo, é Segunda Guerra. Ele não é um filme fácil, mas ele é um filme importante. Assim, ele é curioso a forma como o diretor filma, porque praticamente a câmera não se mexe nunca. Tem muitos cortes, mas a câmera não se mexe nunca. Assim, são sempre planos parados. As pessoas só se mexem, assim, a câmera quase nunca se mexe, e é quase sempre um plano mais à distância, né? Como se tu tivesse, vamos lá, meio Big Brother, assim. A história é uma família meio não é normal, né? Porque é tudo ali menos normal, mas é uma família feliz, alemã, que eles vivem numa casinha perfeita, e o trabalho do pai de família ali é nos fundos, assim, passando o muro. Acontece que atrás do muro nada mais do que Auschwitz. O cara é um dos gerentes de Auschwitz, e o filme mostra isso, assim, como a história da banalidade do mal, né? Como aquela família convive normalmente com o fato de que atrás está acontecendo uma das maiores tragédias que o mundo viu, e que essa semana foi bastante comentada também, né? Não só por causa do filme. Mas, assim, quem for ver, quem não viu ainda, presta bastante atenção no som, porque apesar de Auschwitz ter um papel importante ali, ela nunca é mostrada. Então, assim, a família está num almoço e tu só escuta uns tiros atrás, assim. Eles estão conversando alguma coisa e no fundo, atrás, tu vê uma fumaça, assim. Então, tu vê essa tragédia que acontece ali, e é impactante, assim. É um filme que provavelmente tu sai do cinema tu pensando assim, será que eu gostei? Acho que não. E aí depois tu vai pensar, é aquele filme que ele vai crescer à medida que tu vai pensando assim. De novo, não é um filme fácil, mas é um filme importante. Então, essa é a minha dica aí. Zona de Interesse está indicado para várias coisas no Oscar, inclusive filme e direção. Certo? A gente agradece a edição do Thiago Basso. A gente volta ainda essa semana, né, Márcio? Para falar de carrinhos. Carrinhos e homens, certo? Um abraço. Obrigado pela presença da Maureen aí. Até a próxima. Nossa justiceira. Não volto nos carrinhos. Um abraço, tchau.